Temos que colocar uma coisa dessas quando formos para a frente, vamos isto. É bom para ver. E hoje estamos aqui em Ceia, no Museu do Pão. Vamos fazer uma visita com o pessoal da terceira idade, Paulo de Mestre, Constância. Acabamos de chegar ao Museu do Pão, vamos sair do comboio agora, vamos fazer a visitinha. Acabamos de chegar ao Museu do Pão, vamos fazer uma visitinha agora aqui. Pessoal, temos aqui o nosso guia que nos vai dar indicações. É isso. O pessoal está-se a preparar. Vimos à visita. Vou fazer aqui um bocadinho aqui da parte de fora. Olha o nosso companheiro ali atrás. Quase todos os documentos antigos que aqui encontramos são relacionados com a agricultura, com o pão e até mesmo com o cultivo de cereais. Claro que o pão, durante muitos anos, como sabem, o pão foi considerado o alimento base essencial à sobrevivência do povo português. E por isso, muitas lutas houve, não é? Muito trabalho, sacrifício houve para que este alimento nunca faltasse na casa de ninguém. Mas que foram cometidos nos nossos períodos históricos, que fizeram com que muitas vezes hoje também estaremos a colher, se calhar, muitos dos erros que foram cometidos lá atrás. E não podemos esquecer que o nosso setor agrícola em Portugal é um setor que está cada vez mais a desaparecer. Não sabemos se esta crise agora possa ressuscitar novamente esta vontade de virar, se calhar, os nossos interesses para o setor primário, para a agricultura. Neste tempo todo que aqui temos descrito nestes documentos, só houve uma época em que as coisas tentaram mudar. Foi precisamente na época de Salazar. Ele pode ter sido considerado o nosso ditador, mas foi ele que criou umas campanhas, uma época em que ele tenta exatamente incentivar, obrigar a população portuguesa a ter mais aprecio, ou neste caso mais cuidado para com o trabalho da terra, lá está, porque ele achava que era de lá que nós poderíamos garantir a nossa forma de sustento, de sobrevivência. Em fuga do Egito, é um pão que lhe serviu de alimento a quando da passagem pelo deserto, na fuga do Egito, alimentaram-se deste pão seco ao calor que se fazia sentir no próprio deserto e que serviu-nos de sustento e forma de sobrevivência. Para eles, então, tem um simbolismo muito especial. No caso dos cristãos, que representa a hóstia, o corpo de Jesus Cristo também. Ali ao fundo, depois temos algumas crenças e algumas tradições que ainda hoje estão muito aplicadas, precisamente a Quinta-feira da Espiga ou Quinta-feira da Ascensão, que toda a gente se lembra. Temos aqui este mundo animado, criado para as crianças que nos visitam, e aqui tentamos ensinar aos mais pequeninos toda a história do pão. Como veem, aqui está a nossa vaquinha a preparar a terra, não é? A ajudar os agricultores a lavrar e agradar a terra, que era para depois também aqui serem semeadas as sementes, o milho, o trigo ou o centeio. Claro que neste mundo, como é um mundo mágico, estalando os dedos, rapidamente as sementes vão crescer e transformarem-se nestas belas espigas, que depois de estarem secas, com uma foice iríamos, não é, cortar todas elas, ceifá-las, para também as transportar aqui para a eira, onde eram feitas as desfolhadas. Antigamente, até com o malho ou mangual pesado, iríamos malhar, retirando também os grãos de dentro das espigas, só que tudo isto dava muito trabalho, não é? Que os nossos amigos andavam mesmo muito cansados. Por isso é que mais tarde, depois a máquina, a malhadeira, surgiu para ajudar.
e agora, deitando as espigas lá dentro, ela irá separar a palha e o grão, que vai logo cair limpinho para os sacos e que depois iremos guardá-los nos celeiros ou então nos espigueiros que ainda hoje se encontram no Minho, no norte do país, que era para guardar e secar as espigas do milho. A cruz lá no telhado seria uma crença popular para dar sorte e para proteger a colheita, e também construídos bem altos para não entrar nem a água das chuvas do inverno, nem mesmo os ratos, que também gostam muito de comer os nossos cereais. Mas se olharem lá em cima na ponte, já lá vai o nosso burrinho Jericó, que vai transportar todos os sacos dos cereais e vai entregá-los aqui neste moinho. Podem se aproximar, que é uma azanha, um moinho de água, em que a água aqui do rio é que irá fazer girar a nora, para a nora depois fazer rodar a mão. E quando o moleiro deitar os cereais no funil, eles vão cair no coração da mó, que é o buraco, em que a mó de cima contra a de baixo, como são tão pesadas, vão moer os cereais e assim transformá-los em farinha. Que agora com ela já podemos fazer pão. Só que nós somos uns grandes golosos, não é? E só gostamos de comer pão fofinho ao pequeno almoço. Claro que para isso acontecer, ainda hoje, os nossos padeiros são obrigados a trabalhar durante a noite. E nós, se calhar, é que não vamos poder cá ficar até à madrugada para os ver a trabalhar. Por isso mesmo é que aqui no mundo das crianças tudo é possível. Até mesmo podemos acordar a noite, se olharem para o céu, já escuro, não é? Já a noite vem mais cedo. E agora sim, podemos também trabalhar a padaria. E venham cá ver os padeiros, já que estão em grande luta. Podem se aproximar. E aqui temos, podem se ir aproximando. Nossa padeira, que já está a amassar. Primeiro ela ainda peneirou a farinha, retirando os farelos, e a farinha limpa mistura a água, o sal e o fermento. Ela, depois de amassar, claro, vai fazer então uma cruz na massa, que é um hábito antigo. Rezava também uma oração e pedia para a massa crescer. Não é verdade, minhas senhoras? E qual era a oração que rezavam? Deus te acrescente, que é para muita gente. Ora, exatamente, a minha também é mais ou menos assim, que Deus te acrescente e que seja para muita gente. Exatamente, assim ela tapava a massa crescia, não é? Levedava, e quando a cruz tivesse desaparecido, deformado, então já estava pronta a massa, ela já podia tender, dar-lhe a forma e o tamanho ao pão desejado, que aqui depois o padeiro com a pá irá colocar aqui no forno a cozer, um forno que já foi aquecido, a lenha, não é? E também limpo. Quando o pão estivesse então bem cozido, seria então guardado, e todas as pessoas que aqui entrassem logo pela manhã, com certeza que se iriam deliciar com um pão bem fofinho e bem fresquinho. E como entramos no mundo dos pequeninos, Vitória, Vitória, acabou-se a história, exatamente. Que aqui é só brincar. Se olharem para aqui, O Cipriano, qual? Este está aqui. Este está aqui, o Cipriano. Era assim pequenito igual. Ele é é possível que encontrem nos grandes supermercados também está com a marca do Brasil. Aqui deste lado, lá está, deixou de ser uma padaria normal para fazer. E no museu, uma forma de marcarmos também essa data foi precisamente elaborar esta expressão, visto que anteriormente já tínhamos tido os reis, não é? Recordar a passagem por aqui. É uma brincadeira, obviamente, mas é uma forma muito engraçada dos meninos nunca mais esquecerem tudo o que aqui aprenderam connosco, não só o fabrico do pão, como até a parte da tradição e exatamente também, se calhar, valorizando mais o pão que comem todos os dias, que afinal dá muito, muito trabalho até lá chegar à nossa casa. Entretanto, como ainda não terminámos, ainda nos falta uma sala, vamos continuar, está bem por aqui? Mais uma vez vamos aqui entrar na moagem. É um moinho. Está o texto do livro da 4ª classe da escola primária e, claro, mesmo os outros provérbios que já viram, até mesmo ao longo da sala, encontram vários provérbios relativos a cada uma das etapas deste ciclo do pão, o que mostra que o pão é muito mais do que nós possamos imaginar. Não é só um simples alimento, mas uma condição cultural que muito nos identifica também. E então, claro que também não podemos esquecer, é muito do que aqui vamos encontrar, porque afinal, esta evolução que ocorreu no nosso benéfico, não é? Por conseguir
uma quantidade grande num curto espaço de tempo, mas eu acredito, e acho que todos vão concordar comigo, que na qualidade perdemos. Lá está, hoje rapidamente se calhar substituímos o pão por outra coisa, e há uma coisa que não era bem assim. A verdade é que hoje as pessoas têm um leque muito grande de alimentos, mas também se calhar a qualidade não está realmente muito posta em causa, no sentido de que muitos deles estão muito transformados, muito quimicamente transformados. E agora vamos ver aqui uma bicicleta precisamente igual àquela que eu utilizava quando eu vendia pão pelas ruas de Santa Margarida, Malpique, Portela, Campo Militar. Era assim que vendia o pão primeiro, bicicleta, lá andava eu, carregadinho. Era assim que eu puxava a bicicleta com os cheiros iguais a estes. E a balança que lá está, com que eu pesava o pão, que era exatamente o que aqui temos. É uma forma mais simples de facilitar o debulhar da espiga, neste caso aplicado ao trigo. Entretanto, avançamos aqui mais um pouco e vem aqui recriado exatamente uma padaria antiga, tradicional, e cá temos, se calhar, um bocadinho da casa de todos nós, não é? Porque durante muitos anos assim foi. Todas as pessoas faziam pão em suas casas. Era um trabalho que era conhecido por quase todas as senhoras, que faziam sempre de semana a semana uma amassadura de pão, não é? Uma fornada de pão para dar o alimento à sua casa e à sua família. E claro, era um pão que se conservava toda a semana, lá está, e bom para comer, coisa que hoje às vezes de um dia para o outro aqui mostra a diferença que estamos agora a ultrapassar. E depois aqui já as colheitas, as espigas, e depois então aqui à frente já o debulhar, o desfolhar, exatamente, o malhar, moinhos de água, moinhos puxados por animais, temos também os moinhos de vento, lá está os vários moinhos que se conheceram em Portugal, e também a mão, uma das bicicletas que se calhar percorreu o nosso país. Eu fui padeiro e vendia pouco uma bicicleta igual a esta que está aqui. Mas também, se olharem para a imagem, também aqui a nossa padeira de burrinho muitas vezes andou a fazer esta distribuição. Assim como também padeiros que andaram a pé, com os cestos às costas. Por isso até aqui se notou alguma evolução também, no sentido de alguns padeiros poderem ter... É um bocadinho diferente aqui com esta roda grande. A roda grande aqui. Está giro. Depois da partida para o Museu do Pão, vamos regressar agora lá abaixo, depois o almoço. O pessoal vai satisfeito com o prazer. Leva daqui um pouco. Depois como ficar e olha a paciência. Já me disseram, oh filha, não sejas louca, que as variações da Goldberg, Glenn Goldberg, que são boas, mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vista da Gulbenkian no jardim. Toda a gente só dizem o que eu digo, que tu tem tão pouco romantismo, mas eu toco e cada letra são a tua beca me dá ritmo. Gozam as minhas amigas com o meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos champas e discotecas. Não entendo hip hop e que é top, é uma seca. Toda a gente só nos dizem o que eu digo, que tu tem tão pouco romantismo, mas eu toco e às vezes não me domino. Mando todos que ele vai ficar comigo, mas ele só toca tuba, e quando a tuba não toca, diz aquele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente só nos dizem o que eu digo, que tu
de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar, mergulhasses sem medo, um olhar, um segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que aconteceu, foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. O impulso é sempre mais justo, é mais verdadeiro. E o primeiro